concurseiros! Vamos para mais uma super aula aqui do Em Frente, dentro do nosso bloco de aulas sobre legislação e ética profissional de enfermagem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, que é a Lei 7.498 de 86 e do Decreto 94.406 de 87. Hoje nós vamos ver aqui sobre as atribuições do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde e vamos também resolver algumas questões sobre este tema. Ainda teremos mais aulas sobre esse tema para a gente estudar realmente a lei de forma completa na íntegra. Então, se você não quiser perder as próximas aulas, vai para o nosso site e garanta a sua vaga no nosso curso de enfermagem para concursos públicos, que é o Em Frente aos Concursos. Lá no curso você vai encontrar todas as minhas aulas organizadas por módulos para facilitar os seus estudos, além de materiais de apoio como os slides das aulas para você baixar e estudar. E lá você também vai encontrar outros materiais e cursos que irão turbinar a sua preparação. Inclusive, já temos o nosso e-book com estudo completíssimo da legislação de enfermagem e ética profissional, trazendo inclusive o estudo desta lei de forma completíssima. Acesse o nosso site e conheça os nossos materiais. Enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, ative o sininho para você não perder as novidades, ok, pessoal? Dando continuidade então aqui ao nosso estudo, a aula anterior nós terminamos falando sobre as atividades privativas, do enfermeiro. Agora nós vamos ver as atividades do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde. E é importante você prestar muita atenção para você não confundir com aquilo que é privativo, que são aquelas outras atividades que nós vimos na aula anterior. Porque as bancas adoram trabalhar com esses dois tipos, de atividades do enfermeiro e muitos acabam se confundindo na hora da prova. Então, prosseguindo, nós temos lá dentro da lei 7.498 de 86, que são atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, a participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Observe aqui que não fala programação de enfermagem, fala programação de saúde. Então não se trata de uma atividade privativa do enfermeiro. Aqui é uma atividade apenas desse profissional como integrante de uma equipe de saúde, onde a gente pode ter outras especialidades, outros profissionais atuando. Dentro desse item, o enfermeiro pode fazer a sua contribuição técnica, fornecendo toda a sua expertise para planejar, executar e avaliar a programação de saúde. Por quê? Porque é um profissional que pode também identificar as necessidades de saúde da população, pode ajudar na definição das prioridades, das metas para atenção em saúde, pode elaborar programas e ações de saúde e pode também monitorar e avaliar os resultados das ações de saúde, Então, o enfermeiro tem aqui também essa participação, assim como várias outras especialidades, Por isso que não é uma atividade privativa do enfermeiro, mas sim dele como integrante aqui da equipe de saúde. Outra atividade do enfermeiro como membro de uma equipe de saúde é a participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Novamente, observe que não está falando planos assistenciais de enfermagem, mas sim de saúde, por isso não é uma atividade privativa, Então, observe bem essas palavrinhas-chave, porque isso te ajuda muito na hora da prova. Então, aqui o enfermeiro ele está participando de um processo de planejamento das ações assistenciais da saúde. E não é só ele que vai fazer isso, A gente também vai ter profissionais de outras especialidades, por isso não é uma atividade privativa. Aqui o enfermeiro pode, da mesma forma, ajudar a elaborar os objetivos, as metas da assistência, elaborar planos de cuidados individualizados,
implementar o plano de cuidados e monitorar e avaliar também os resultados dessa assistência. No item C, temos também como atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Muita atenção nesse item, porque as bancas exploram bastante para te confundir com uma atividade privativa do enfermeiro. Por que não é privativo do enfermeiro a prescrição de medicamentos? Porque não é só enfermeiro que prescreve medicamentos. A gente também tem outros profissionais, como por exemplo o médico, né, que prescreve medicamentos, ok, pessoal? A gente viu que lá nas atividades privativas do enfermeiro, o enfermeiro tem como uma das atividades privativas a prescrição de cuidados, né? A prescrição de todos os cuidados das intervenções que serão realizados ali com o paciente. Mas muita atenção para você não se confundir com prescrição de medicamentos, que é muito diferente, tá? Na prescrição de medicamentos, a gente não tem uma atividade privativa do enfermeiro, mas sim dele como membro de uma equipe de saúde. E aqui o enfermeiro pode prescrever medicamentos, porém isso precisa estar estabelecido em rotina dentro da instituição, através de protocolos, tá? E programas de saúde pública. Tudo vai ser feito em conformidade com a legislação vigente e seguindo ali a rotina aprovada pela instituição de saúde. Aqui a gente tem, por exemplo, prescrição de medicamentos de uso contínuo, né, para pacientes hipertensos, diabéticos, tem várias possibilidades, mas tudo tem que estar ali dentro da rotina previamente estabelecida e dentro dos programas de saúde pública. Outra atribuição do enfermeiro como integrante da equipe de saúde é a participação em projetos de construção ou reforma de unidade de internação. O enfermeiro aqui pode ajudar na elaboração dos projetos arquitetônicos, é um profissional que pode ali apontar as necessidades dos pacientes, dos profissionais de saúde, pode ajudar na seleção de equipamentos, de materiais adequados para garantir, né, uma assistência de enfermagem de qualidade. Ele é um profissional fundamental para a gente garantir a segurança do paciente, principalmente pensando em quedas e qualquer outro tipo de acidente, tá? Mas observe que também é uma atribuição que não tem como ser privativa do enfermeiro, né? Porque a gente vai ter toda a equipe multiprofissional também tendo a possibilidade de participar nesse projeto de construção ou de reforma de uma unidade. Outra atribuição aqui é a prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. O enfermeiro, inclusive, pode liderar uma comissão, né, de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH. Então, ele pode participar ativamente desse processo, implementando medidas de prevenção, de controle de infecção hospitalar, monitorando a incidência da infecção hospitalar, investigando os casos, né, que podem surgir e trabalhar principalmente aqui com a educação dos profissionais de saúde sobre as medidas de prevenção da infecção hospitalar. Novamente, observe que não tem como ser uma atividade privativa do enfermeiro, porque outros profissionais também podem participar da prevenção e do controle das infecções hospitalares. Outra atribuição é a prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Isso aqui, pessoal, também é algo que vários outros profissionais devem ajudar, devem participar. A gente está falando aqui de implementar medidas de segurança do paciente para prevenir qualquer tipo de dano. A gente vai ter aqui, por exemplo, a identificação do paciente, a administração segura de medicamentos, prevenção de quedas, prevenção de lesão por pressão. Então, são atividades também que outros profissionais participam. Por isso, é uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. A gente tem também aqui a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. O profissional aqui pode prestar, né, um cuidado integral à mulher, pode acompanhar essa gestação, prestar uma assistência ao parto normal, fazer as orientações sobre os cuidados com o recém-nascido, detectar complicações e encaminhar para o médico responsável. Da mesma forma que o enfermeiro, outros profissionais também, né, prestam assistência à gestante, parturiente e puérpera. Por isso, não é necessariamente uma atividade privativa do enfermeiro, mas sim como integrante de uma equipe de saúde. Como integrante de uma equipe de saúde, o enfermeiro também tem a atribuição de fazer o acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. Aqui o enfermeiro pode, por exemplo, monitorar os sinais vitais da mãe, monitorar a frequência cardíaca fetal
identificar os sinais de sofrimento fetal, fazer o partograma, entre várias outras atividades, né, que podem ser possíveis aqui. Também nós temos aqui a execução do parto sem distócia. Aqui no caso a gente está falando de um parto sem complicações. Então o enfermeiro pode aqui fazer a realização do parto normal. Aqui ele vai fazer o preparo da parturiente para o parto e também os cuidados, né, com o recém-nascido, tá? Observe que é uma ação do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, porque a gente tem também outros profissionais que podem executar um parto sem distócia, como por exemplo o próprio médico. E também, pessoal, é uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, a educação visando a melhoria da saúde da população. Então, o enfermeiro pode realizar ações de promoção da saúde, trazendo orientações para a população, para os pacientes, promovendo a saúde de maneira geral. Também não é uma atividade privativa, porque todos os profissionais da área da saúde, na verdade, podem, né, também contribuir com essa parte de educação em saúde, tá? Dentro do decreto 94.406 de 87, a gente vai ter isso mais ainda detalhado, tá? A gente também vai ter outras atribuições dentro do decreto, como sendo também do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, mas a gente vai ter aula específica sobre esse decreto também. E aqui nós temos também, no parágrafo único, que as profissionais referidas no inciso 2 do artigo 6º dessa lei incumbe ainda assistência à parturiente ao parto normal, identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico e realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. Aqui, pessoal, resumindo para vocês, está falando sobre atribuições das obstetrizes ou da enfermeira obstétrica, tá? Então, além de todas as outras atribuições que a gente viu, tanto as atividades privativas, quanto as do enfermeiro como membro de uma equipe de saúde, as atribuições gerais, né, de que todo enfermeiro tem, os enfermeiros obstetras têm ainda essas 3 atribuições, tá? Então, aqui tá falando do enfermeiro obstetra. Coloquei aqui destacado, tá? Então, aqui são atribuições dos titulares de diploma de obstetriz ou de enfermeira obstétrica, assistência à parturiente ao parto normal, identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico e a realização de episiotomia e episiorrafia e aplicação de anestesia local quando necessária. Agora que a gente já viu essas atribuições, vamos resolver algumas questões para você fixar aí esse conteúdo, porque, gente, isso aqui despenca em provas, tá? Por isso que eu quero trazer essas questões, porque vai te ajudar muito na hora da prova, beleza, pessoal? Então, a primeira questão que nós temos aí diz o seguinte: a Lei 7.498 de 86 regulamenta o exercício profissional de enfermagem e dá outras providências. De acordo com a regulamentação, são atividades privativas do enfermeiro, exceto. Então, a banca pede aqui a exceção. Observe que está falando sobre atividades privativas do enfermeiro. Então, a gente vai olhar as alternativas e aquela que não for uma atividade privativa vai ser o nosso gabarito, ok, pessoal? Então, aqui a gente está resgatando a primeira aula que a gente teve sobre esse tema. Letra A. Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matérias de enfermagem, incluindo organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. Isso aqui está perfeito, né, pessoal? Todas essas atribuições são privativas do enfermeiro. Letra B. Prestar cuidados direto ao paciente criticamente enfermo que possa necessitar de cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exija conhecimentos de base científica e capacidade de tomada de decisão rápida e pronta. Isso aqui também está perfeito, né? Os cuidados diretos ao paciente crítico é do enfermeiro, lembrando que o técnico de enfermagem pode auxiliar o enfermeiro nesses cuidados diretos, tá? Mas o cuidado direto, quem vai fazer é o enfermeiro, porque é uma atividade privativa desse profissional. Letra C. Tomar posse de cargo público ou privado no exercício de sua profissão, atuando na gestão, ensino e assistência ao paciente em qualquer etapa do ciclo vital, cabendo-lhe cuidados de higiene e conforto, incluindo solicitação de exames previstos na rotina da instituição. Isso aqui foi uma viagem na maionese, né, gente? Primeiro que
Qualquer pessoa, né, de qualquer área profissional pode assumir um cargo público ou privado, né, atuar na gestão, no ensino, na assistência ao paciente. Então não é algo privativo do enfermeiro, tá, pessoal? Então não tem nada a ver aqui. Com certeza esse já é o nosso gabarito, porque a banca pede a exceção, tá? Então vamos aproveitar as outras alternativas até para você revisar, beleza, pessoal? Na letra D, fala realizar consulta de enfermagem com estabelecimento de uma linha de raciocínio lógica, crítica e ética, observando as necessidades do paciente ou usuário, desde sua concepção até a morte, para, a partir disso, estabelecer a prescrição de enfermagem e as demais etapas do processo de enfermagem. Isso aqui está perfeito, são atividades privativas do enfermeiro. A gente já viu que a consulta de enfermagem e a prescrição da assistência de enfermagem são atividades privativas do enfermeiro, né? Letra E fala planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem, sejam eles implementados em órgãos públicos ou privados de saúde, em qualquer nível de atenção. Perfeito. Isso aqui também é uma atividade privativa do enfermeiro. Próxima questão, uma questão da banca FUNSERV. A Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Nesse sentido, cabe ao enfermeiro exercer todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe como integrante da equipe de saúde. Então, observe que aqui a banca não está perguntando sobre atividades privativas, ela está perguntando sobre as atividades do enfermeiro enquanto membro de uma equipe de saúde, que é o que nós acabamos de ver aqui nesta aula. Letra A. A execução do parto com ou sem distócia. Aqui, pessoal, na verdade, estaria correto se estivesse falando apenas do parto sem distócia, tá? Não existe com distócia aqui. Se for um parto com distócia, o enfermeiro não pode realizar. Alternativa B. A participação em projetos de construção ou reforma de unidades de internação. Perfeito, né? A gente viu que como integrante de uma equipe de saúde, o enfermeiro pode participar desse processo, tanto da construção quanto da reforma de uma instituição de saúde, né? Então aqui, com certeza, já é o nosso gabarito, porque a banca pede essas atribuições do enfermeiro como membro de uma equipe de saúde, tá, gente? Então, gabarito aqui, ó, letra B de bora estudar. Na letra C, fala a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera sob supervisão do médico obstetra. Aqui seria somente a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera, mas não há aqui a questão da supervisão, né, do médico obstetra, tá, pessoal? O enfermeiro aqui tem autonomia para prestar uma assistência de enfermagem, tanto para gestante, parturiente e puérpera, sem a supervisão desse profissional médico. Letra D fala a prescrição de medicamentos necessários ao tratamento do paciente, mediante avaliado em consulta de enfermagem. Na verdade, aqui há a possibilidade, né, da prescrição de medicamentos como membro de uma equipe de saúde, mas não é de acordo com o que é avaliado numa consulta de enfermagem. O requisito aqui é de que essa prescrição de medicamentos esteja estabelecida em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Próxima questão do Instituto Consulpan. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe privativamente, conforme a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 86. Então, aqui a banca está falando das atividades privativas, né, do enfermeiro. Então, vamos analisar. Letra A. Assistência à parturiente e ao parto normal. Isso aqui, pessoal, seria uma atribuição do enfermeiro enquanto membro de uma equipe, né, de saúde, tá? Não seria aqui uma atividade privativa do enfermeiro. Letra B. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem. Novamente, uma atividade do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde, tá? Ainda não é uma atividade privativa do enfermeiro. Letra C.
consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de saúde. Olha só a pegadinha. Eu até reforcei isso bastante para vocês na primeira aula. Muita atenção, tá? Não é sobre matéria de saúde, mas sim sobre matéria de enfermagem, tá? Se não estiver especificando o que é da enfermagem, não é uma atividade privativa do enfermeiro, ok, pessoal? Então, letra D. Organização e direção dos serviços de enfermagem de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços, perfeito. Isso aqui é uma atividade privativa do enfermeiro, portanto, a letra D é o nosso gabarito. Mais uma questão aqui para a gente fechar com chave de ouro essa aula. Outra questão da Banca Funcern. Segundo o decreto número 94.406 de 87, uma atividade privativa do enfermeiro consiste em... Aqui, pessoal, a gente vai ter as mesmas atividades que estão dentro da Lei 7.498 de 86, tá? A banca citou o decreto, mas tanto faz aqui. Letra A. Na participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. Isso aqui, pessoal, a gente viu que é uma atividade do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde, tá? Não é uma atividade privativa do enfermeiro, portanto, não é o nosso gabarito. Letra B. Na prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e na aprovação de rotina pela instituição de saúde. Novamente, uma atribuição do enfermeiro enquanto integrante de uma equipe de saúde. Então, não se aplica. Letra C. No acompanhamento da evolução do trabalho de parto. Aqui também é uma atribuição do enfermeiro enquanto membro de uma equipe de saúde. Então, letra D. Nos cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Isso aqui é uma atividade privativa do enfermeiro, certo, pessoal? Então, gabarito aqui, ó, letra D de Deus no comando. Como eu falo pra vocês, se você sabe o conteúdo, a resposta certa salta nos seus olhos. Na próxima aula, nós vamos ainda falar sobre as atribuições do auxiliar, do técnico de enfermagem, piso salarial. A gente tem vários conteúdos, tá? Pra gente fechar a parte teórica e depois a gente também vai ter mais uma aula só com questões sobre essa lei do exercício profissional, porque eu quero que você gabarite aqui qualquer questão sobre esse tema. Então, fique ligadinho para não perder as próximas aulas aí desse tema. Para você não perder, você pode ir para o nosso site e garantir a sua vaga no nosso curso de enfermagem para concursos públicos, que é o Enfrente os Concursos. Como eu falei para vocês, lá vocês vão encontrar todas as minhas aulas organizadinhas já por módulos, na ordem que você deve estudar. Então, vai para o nosso site, conheça também os nossos cursos e materiais preparatórios. Acesse agora enfrenteenfermagem.com.br. Este é o site da sua aprovação. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like, curte, comenta, compartilha com seus amigos e já se inscreve no canal para não perder as novidades. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.